sejamos perdoados dos nossos pecados. Reverendo Senhor Diácono Almir, ministros da Sagrada Comunhão Eucarística, hoje é o nosso dia. Queridos coroinhas, animadores do canto da liturgia, todos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, celebramos hoje o dia do corpo de Deus, Corpus Christi. O que isso significa para nós? Permitam-me um pouco da história. A Eucaristia que nós celebramos, ela passou a ser sacramento a partir da Quinta-feira Santa, em que Jesus, na última ceia, pegou o pão e pegou o vinho, deu graças a Deus e disse: "Esse é o seu corpo e o seu sangue." A partir dali, a Eucaristia tornou-se sacramento. Mas antes de ser sacramento, como se viviam a Eucaristia? O povo de Deus, o povo hebreu, no Antigo Testamento, todo mundo lembra, quando o povo estava escravizado na terra de Ur dos Caldeus, e quando foi para o povo sair da escravidão para a libertação, o povo se reuniu, pegou o carneiro, sacrificou, comeu a carne, fez a festa, com sangue aspergiu as portas, assim, e saiu com a terra prometida. A partir dali, a Eucaristia é sinalizada para nós como ponto de partida. Eles estavam partindo, estavam saindo rumo à terra prometida. Quando cruzaram a terra prometida, eles repetiram. Eles comeram o carneiro, o cordeiro, e ofereceram também o sangue a Jesus, a Deus. Então a Eucaristia está prefigurada como ponto de partida e ponto de chegada. Mas o que é isso em nossa vida? Jesus, nosso Salvador, Ele é alfa, ômega. Então já percebemos que existe uma relação muito grande daquilo que os judeus faziam antigamente com aquilo que Cristo se apresentou para nós. Se a Eucaristia é ponto de partida e ponto de chegada, Jesus é alfa, ômega, princípio e fim. Então, qual a relação de Jesus com a Eucaristia? Imaginando que deve celebrar os sacrifícios dessa forma. Quando chegou a pessoa de Jesus, ele disse: "Basta, não tem para que sacrificar carneiro mais, cordeiro, não tem para que aspergir mais bordo de ninguém com sangue. O que nós vamos fazer agora eu vou pegar o pão, vou transformar em minha carne, vou pegar o sangue, vou pegar o vinho, transformar em meu sangue e vou dar como alimento a vocês." Então deixou de sacrificar e se sacrificou. A Eucaristia é o sacrifício por excelência, o sacrifício dos sacrifícios, a oração das orações, é o ápice da vida cristã. A Eucaristia tem para nós um sentido evolutivo. E veja como aconteceu. O trigo torna-se pão, e o pão é que Jesus abençoa e faz do pão a sua carne. O processo do sangue de Jesus é bem mais bíblico do que nós imaginamos. Ele transforma em Caná água em vinho, e na Santa Ceia ele transforma vinho em sangue. Tudo isso com um só desejo, de estar mais próximo do homem. Como se não contentasse estar ao seu lado, ele fez com que entrasse no homem e entrou por aquilo que o homem mais necessita, o alimento. Aquilo que o homem mais precisa, alimento. Ele se fez alimento para poder entrar em nós, estar dentro de nós. Compreendendo um pouco da história da Eucaristia,
e na vida. A quinta-feira santa. E por que nós celebramos Corpus Christi? É uma plenificação do mistério pascal. Sendo então a quinta-feira santa já bem próximo do Tríduo Pascal, então a igreja não dá devida solenidade na quinta-feira santa, não celebra devidamente como deveria celebrar. Com isso manifestou-se no coração da igreja o desejo de celebrar um dia somente que pudesse reconhecer, adorar a Eucaristia. Este dia ficou então no coração da igreja como desejo. E digo, os grandes milagres eucarísticos aconteceram simplesmente pela falta de fé de muitos ministros ordenados e pela falta de zelo com a Eucaristia. Vejamos, certo padre celebrava a Eucaristia sem acreditar que era o corpo de Jesus. Pegou a hóstia magna, colocou dentro da Bíblia, guardou por 3 dias. Quando abriu a Bíblia, não estava mais a hóstia consagrada, estavam as páginas da Bíblia ensanguentadas do sangue de Jesus. No norte da Itália, e um padre que celebrava a Eucaristia, mas também não acreditava muito. Certo dia, quando ele levou o corpo de Jesus, o sangue desceu em suas mãos. E ele, imbuído daquele sentimento, disse: somente o bispo pode agora dizer o que está acontecendo. Imagina a incredulidade. O bispo estava em uma visita pastoral no norte da Itália e dirigiu-se como que apressadamente ao lugar em que o padre se encontrava. Angustiado pelo momento, ele partiu, não esperou e foi também em direção do Papa. Quando chegou com uma ponte, eles se cruzaram, e quando o Papa viu aquelas mãos ensanguentadas, ele se expressou: Corpus Christi. Este bispo tornou-se o Papa Urbano IV, e a partir daquele momento ele tinha não apenas no coração da igreja, mas também no seu coração de pastor o desejo de instituir um dia para a Eucaristia, e este dia foi simplesmente o dia do corpo de Deus, o dia de Corpus Christi, o dia que estamos celebrando. Portanto, meus irmãos, quem comunga o corpo de Jesus não pode comungar de certas ideologias. Quem comunga o corpo de Jesus que é vida não pode ser a favor da morte. Quem comunga o corpo de Jesus não pode ser a favor de uma pena de morte. Quem comunga o corpo de Jesus não pode ser a favor do aborto. Por quê? Porque é morte, o corpo de Cristo é vida. E quem comunga o corpo de Cristo, comunga para ter vida e vida em abundância. Qual a diferença da Eucaristia no catolicismo com as outras religiões? Vejamos, por exemplo, o protestantismo. No protestantismo, uma vez, ou me parece 2 vezes por ano, eles colocam também uma mesa que chamam de altar, com todo respeito, muito vinho e pão. Ali todos os fiéis não. Alguns fiéis fazem o seu exame de consciência e comungam, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Em outras religiões, por exemplo, a anglicana, a metodista, a luterana, como é que eles fazem? Eles fazem o santo sacrifício, eles celebram a Eucaristia e consomem. Aquilo que sobra como reserva eucarística, ou eles queimam ou enterram. Porque para eles, a Eucaristia é a necessidade do fiel. Então, se todos nós comungamos e sobrou aqui, não é mais Eucaristia. Ali eles queimam aquela reserva ou enterram. Nós, católicos cristãos, somos a única religião que acredita que depois de consagrado, o corpo e sangue de Cristo não simboliza mais nada. E pautado em quê? Pautado naquilo que ele disse na Bíblia. Se Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, ele não mente. E
E se ele não lembra, ele disse: é o meu corpo, é o meu sangue, e vocês celebrem atualizando este mistério. Então Jesus, o nosso Salvador, foi quem disse, não é para simbolizar. Ele disse: é a minha carne, é o meu sangue, é o meu corpo, vocês comam. Atualiza este mistério todas as vezes. Hoje nós nos reunimos para viver a Eucaristia, para recordar isso que Jesus fez e para atualizar o mistério da paixão, morte e ressurreição em nossa vida. Somos nós que acreditamos de uma forma exclusiva na Eucaristia, mas infelizmente somos nós os mais descrentes. Sabe por quê? Se os evangélicos, por exemplo, eles creem que somente simboliza, mas o fiel, antes de comer somente aquilo que simboliza, se pesar pouca coisa na consciência, ele não come. O evangélico, se fizer o seu exame de consciência, pesar pouca coisa, somente simbolizando, eles não comungam. Não comungam. Nós acreditamos, mas valorizamos muito pouco. Lembro muito bem, o pastor evangélico na cidade de Areias pegou o padre Dalmo. O padre Dalmo disse assim: padre, o senhor acredita que ali naquela miserável espécie de pão está a carne de Jesus? O padre disse: se eu não acreditasse, eu não celebrava. Ele falou: pois se eu acreditasse, como o senhor acredita, eu não fazia mais nada na minha vida. Eu ia passar 24 horas por dia diante de Jesus, porque todo o esforço é para encontrar Jesus. Tudo que eu faço na vida é para contemplar a face de Jesus. Se eu acreditasse que a Eucaristia era o corpo de Jesus, eu ficava de joelho no sagrado 24 horas e eu morria de perto dele, não saía mais. Isso nos faz pensar como nós devemos valorizar a Eucaristia. Não precisamos deixar 24 horas, porque ele disse que por todo mundo ele manda, ele envia. Mas nós temos que partir consciente de que a Eucaristia é para nós alimento salutar e ponto de partida e ponto de chegada. Rezando então esta Eucaristia, celebrando esta festa do corpo de Deus, peçamos a Ele uma consciência cada vez mais aguçada e um reconhecimento de que, na fé que professamos, Ele é verdadeiramente corpo e sangue, pão e vinho oferecido, corpo e sangue do Senhor, derramado no santo sacrifício. Peçamos então que a festa de Corpus Christi seja uma oportunidade para uma intimidade maior com o Senhor, e que a partir de hoje a Eucaristia seja de uma vez por todas o centro da nossa vida. Deus permita que assim seja.